Estamos de volta. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a presença desse bonitão aqui, Caçulinha. E também chamar a sua atenção para um assunto muito sério, que envolve a sua saúde, bonitinha. É a pílula anticoncepcional. Mas afinal, será ela, como eu falei na chamada, mocinha ou vilã? Bom, quem tira as nossas dúvidas é a ginecologista e obstetra Mariana Halá. Venha cá. É impossível, meu Deus. Olha que coisa mais linda, Caçulinha, não merecemos. Obrigada. Obrigado, irmão. Obrigado por vir. Muito prazer. Prazer é meu, querida. Fique à vontade, está na sua casa. Muito bem. Tem certeza que você é médica? Você parece modelo. Ah, imagina. Muito obrigada. Bom, na verdade, doutora Mariana, né? Imagina, pode falar, Mariana. O método contraceptivo, quer dizer, isso foi uma coisa que apareceu na minha geração, é uma coisa que foi, na verdade, o mais adotado pelas mulheres do mundo inteiro, é a pílula anticoncepcional. Mas muito se fala dela, e ao mesmo tempo o uso da pílula gera um monte de dúvida, cada um fala uma coisa diferente. Como é que ela age na fisiologia feminina? Ou seja, qual é a porcentagem de eficácia? Isso mesmo, Rony. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a pílula anticoncepcional, eu acho que a pílula chegou para revolucionar. De fato, né? Então, eu vejo assim, as mulheres escolhendo a vida sexual pelo prazer, não para ter filhos, Sim, né? Claro. Então, eu acho que foi uma liberdade sexual muito grande, foi um pulo muito grande da medicina. Isso vem lá de 1960. E ajudou muita gente, sim. Agora, o que a gente sabe é que muitos estudos vêm sendo feitos, né, na questão de pílula anticoncepcional, qual é boa, qual não é, se é boa mesmo para a saúde. Eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Exatamente. Né? Então, assim, o principal mecanismo de ação da pílula é bloquear o ciclo da mulher. Então, ele vai lá nos hormônios do cérebro e fala, agora você para de ovular, para o seu ciclo natural, fisiológico, né? E aí bloqueia realmente a ovulação e ela não tem uma gestação indesejada. Agora, o que a gente está vendo, Rony, é que ultimamente alguns comemorativos vêm junto com isso, né? Então, é claro, uma vez que você bloqueia esse ciclo hormonal, você acaba tendo uma diminuição dos principais hormônios da mulher, entre eles o estrogênio, né, e a testosterona. E aí, o que a gente tem visto na prática, né? Principalmente eu que trabalho dentro dessa linha da medicina funcional, do envelhecimento saudável, do estilo de vida. A gente quer meninas que façam atividade física, que tenham esse conjunto de sexualidade, libido, massa magra, tudo envolvido com uma saúde plena. E não é bem isso que a gente vê. Né? Então, eu percebo bastante meninas, às vezes jovens, com diminuição de libido, com dificuldade de ganhar massa magra, né? com uma piora da disposição. E aí a gente sabe sim que a pílula pode causar essas coisas quando ela diminui a testosterona circulante do nosso corpo, quando ela diminui o estrogênio, piorando a lubrificação e piorando essas outras coisas. E aí a gente tem que saber o que a gente pode fazer no lugar, né? Porque existem outros métodos. Eu acho assim, hoje a pílula anticoncepcional, a gente sabe que tem mais de 100 milhões de mulheres no mundo utilizando pílula. É o método mais usado, é um método bastante seguro. Hoje a segurança está em torno, uma pílula usada corretamente, a gente sabe que a segurança é em torno de 99,5%. A totalidade. Super seguro, claro. Né? Mas tem os comemorativos, como eu disse. Então, uma questão que está sendo falada bastante agora na mídia é a questão da trombose. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens com problemas realmente de tromboembolismo pulmonar, com trombose cerebral, com problemas de trombose nas pernas. E isso realmente tem um risco muito maior nas usuárias de pílula. Né? Normalmente você pega assim, 100 mulheres, a cada 100 mil mulheres, a gente tem em torno de 5, 10 casos de trombose. Quem toma a pílula tem de 4 a 8 vezes mais chances de ter a trombose. Então, se a gente puder conversar com essa mulher, será que ela já teve trombose na família? Será que tem casos de tromboembolismo, de AVC, de infarto? Vamos investigar bem antes de dar pílula para ela, porque pílula é assim, né, Rony? Chega na farmácia, compra e já está tomando. E às vezes sem um acompanhamento médico. Mania do brasileiro, a automedicação. Não é. E aí que corre um risco maior. Bom, eu acho que o avanço da medicina proporcionou, na verdade, 2 tipos de produção desse remédio. O que eles chamam de o hormônio bioidêntico e o hormônio sintético. Sim. Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
Sim, o hormônio sintético, que a gente fala principalmente para a questão da reposição hormonal, né? A gente sabe que são moléculas que o corpo não reconhece como própria. Então, como se fosse um plástico dentro do seu organismo. E aquilo não consegue fazer bem um controle legal da sua fisiologia. Eles não conversam muito bem. Em relação à pílula contendo esse hormônio bioidêntico, essa verdade é parcial. Ainda a gente não tem no mundo uma pílula totalmente de hormônio bioidêntico. A gente tem reposição então é uma falácia hormonal. Que existe? É uma falácia, porque a pílula é composta normalmente de 2 componentes, o estrogênio e a progesterona, o derivado do estrogênio e o derivado da progesterona. No caso do estrogênio, tem um que é bem parecido, ele tenta bem ser um hormônio parecido com um hormônio feminino, mas o derivado da progesterona não. Então, mas e na reposição hormonal? Na reposição hormonal, sim. Aí a gente consegue, aí é uma outra questão, realmente são hormônios bioidênticos. Eu acho que hoje, no século XXI, não tem por que a gente não usar hormônios bioidênticos. Você não vai usar uma coisa que é derivado de urina de uma égua prenha, se você tem uma coisa igualzinho que o seu corpo fabrica. Claro. Mas no quesito anticoncepção, a gente não tem. Então, mesmo que eu tente muito fazer uma coisa parecida com o ciclo feminino, não é verdade o que está acontecendo, tá? E aí realmente tem essas queixas de perda de libido. Em contrapartida, dizem que a pílula anticoncepcional também tem um lado positivo, ou seja, ela também consegue frear certas doenças. Verdade. Eu vou dizer aqui, assim, uma das principais coisas que a gente tem de benefício é a proteção do câncer de ovário e a proteção do câncer de endométrio. Oh, que beleza. Mas também vou fazer o advogado do diabo, não vou puxar para cá e nem para lá. A gente sabe que câncer de ovário é uma moléstia, graças a Deus, pouco frequente. Então, hoje, você dá pílula para uma menina pensando em prevenção de câncer de ovário, não é justo com a saúde dela. Tá correto. Tá? Outras coisas que pode melhorar, TPM, acne. Por que, principalmente em relação à acne, a gente sabe que melhora? Porque abaixa a testosterona. Mas... é ruim. Exato. Pronto. De repente, usar alguma coisa tópica, usar um antiandrogênico para controlar essa acne e deixa ela com os hormônios dela também, naturalmente. Eu acho correto isso. Também acho. Eu acho que tem os métodos comportamentais, né? Tem tanta coisa hoje para a gente falar. É verdade. Em relação a tipos de anticoncepção, né? Tem camisinha, tem DIU, tem diafragma para homem, para mulher. Eu particularmente gosto muito do DIU. Eu acho o DIU um método super seguro, mesmo o DIU hormonal, que as pessoas às vezes falam: doutora Mari, mas a gente vai tirar o hormônio da pílula, você está me dizendo que faz mal, que eu fico como se fosse uma mulher na menopausa, né, com os meus hormônios lá embaixo, minhas vitaminas lá embaixo, cortisol lá em cima, inchada, com celulite, sem vontade de relação sexual, e vai me botar um DIU com hormônio. Me explica isso. Porque o hormônio da pílula não tem o estrogênio, o derivado do estrogênio. Ele é só um progestágeno, então ele não causa todo esse estrago que pode causar em algumas mulheres que tomam pílula. Então, sou fã de DIU mesmo, eu acho que é uma ótima opção. Na verdade, existem miríades, né, de coisas anticonceptivas, né? Claro que todo mundo vai para essa história. Agora, eu não sei, essa carga hormonal que normalmente contém a pílula, que não é pouca coisa, a gente sabe, muitas vezes o próprio corpo rejeita, né? Verdade. Isso é verdade? Que eu ouvi falar nessa história. Sim, é verdade. Às vezes a menina chega no consultório e fala assim: doutora, meu corpo não se adaptou à pílula, eu tive muitas náuseas, muitos efeitos colaterais. Eu falei: que bom. Escute os sinais que o seu corpo está te dando. Claro. Escute os sinais e de repente não é para você usar mesmo. Pois é. Escolha uma outra opção. Tem tantas, e são várias, né? Exato. Mostra umas fotos aí, que eu até pulei a nossa pauta, mas tem que ter umas fotos a respeito disso aí. Olha aí, ó. Tá lá, né? A camisinha. Aí é o diafragma, o que a gente está vendo é o diafragma. Né? O diafragma está meio esquecido no tempo, né, Rony? Mas é um ótimo método. Você coloca em torno de 2 horas antes da relação. Aí é o anel vaginal. O anel vaginal contém o estrogênio, assim como a pílula. Então, entre usar anel, usar injeção, usar adesivo, todos eles são isso hormônios. Que eu queria saber. É a mesma coisa. Mesma coisa. Em relação a esses efeitos colaterais. As pessoas às vezes confundem um pouco isso. Falam: eu não vou tomar pílula, vou usar o anel, eu não tenho risco de trombose. Tem sim.
tem sim. Que essa é Tá. uma grande preocupação das Sim, mulheres, a trombose. exato, Né? exato. Tem essa preocupação e é real, né? Porque, infelizmente, no caso de um tromboembolismo cerebral, você pode acabar levando à morte, assim como um infarto ou um tromboembolismo pulmonar. Nós temos aqui um útero, um par de ovários, uma trompa de falópio. Exato. Explica. E o DIU lá? E o DIU lá, e o DIU bonitinho lá. Explica aí pra Esse gente. é o DIU de cobre, tá? A gente tem 2 tipos de DIU, a gente tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Um é espermicida, né? Na verdade, os dois têm um efeito nos espermatozoides, sim. Ele altera a mobilidade, principalmente o de cobre, ele altera a mobilidade do espermatozoide. E o outro, nessa região que está o fiozinho, ele deixa o muco cervical bem mais duro. Então, o espermatozoide também não sobe. Tá? Então, esse é o principal mecanismo do hormonal. E no caso desse, a motilidade dos espermatozoides, ele muda a camada de dentro do útero e deixa pouco propício para que depois, quando chega o embriãozinho, ele não consegue senidar. Entendi. E atrapalha também que os espermatozoides chegam até a trompa, que o óvulo chegue até o espermatozoide. Mas tem gente que já engravidou com Tem. O DIU de cobre, ele tem uma taxa de falha de 3%. 3%. E essa injeção aí, para que é? Tem a injeção como anticoncepcional, que pode ser mensal ou trimestral. Ah, é? Eu desconhecia isso. Também é uma opção, mas contendo, no caso da mensal, contém estrogênio da mesma forma. Tá. Então a gente acaba caindo no mesmo problema. Mariana Rala, você é muito linda, muito competente. Muito obrigada. Muito obrigado por ter Imagina, vindo, um viu, prazer. querida? Venha mais vezes. Venho sim, vai ser um prazer. Obrigado, querida. Ó, Obrigada. hoje, obrigado, meu amor. Prazer, viu?